Oi, gente, bom dia. Tô saindo aqui de uma reunião que tá acontecendo. Volto aí, ó. Agora meu irmão foi o primeiro a entrar, rapaz. Olha só. Bom dia, Norton. Bom dia, Laudeci, Lilian. Bom dia, Cleiton. Bom dia, Roberto, Aninha, Cláudia, Regina. Tô fechando aqui uma reunião que eu vou deixar acontecendo ali com o pessoal e volto depois. Pra gente ter o nosso tempo aqui, né? Claro, prioridade total aqui. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Fernanda, Camila, Regina Craveiro, Natália. Bom dia. Natália Santos, isso, bom dia. Bom dia, Carlinha, grande PA, Paulo André, bom dia. Gente, muito bom. Para quem está chegando agora e não sabe, esse é o nosso segundo estudo da nova série sobre o livro do Gênesis. Nós estamos tirando temas importantes para a nossa vida cotidiana, para a nossa compreensão da Escritura, para a nossa compreensão a respeito de Deus e da nossa espiritualidade. Então hoje a gente vai ler mais um pouquinho do capítulo 1. Keila tá dando bom dia aí, Bia, bom dia. Bom dia, Carlinha Estrela. Grande Ricardo, bom dia, irmão. Samuel, filho do Messias, Deus te abençoe, querido. Lorena, Selminha, Conceição, Betânia, todo mundo aí, beleza. Vamos começar então, né? Nós estamos no nosso estudo do Gênesis, entendendo o princípio de tudo, e é importante a gente olhar para trás, pelo menos no que a Escritura nos apresenta como o princípio de todas as coisas, nos ajuda a entender muito a respeito de todas as coisas. Então eu quero te convidar a ler comigo o livro do Gênesis, capítulo 1. Eu vou ler alguns trechos, tá? Eu separei alguns trechos aqui. O primeiro deles é do verso 3 ao verso 8. Depois a gente vai ler do 26 ao 31. E depois a gente vai ler os 3 primeiros versos do capítulo 2. Não precisa você lembrar disso aí não. Deixa que eu vou chamando aqui o texto na hora, ok? Então vamos lá. O primeiro texto que nós vamos ler é Gênesis 1, dos versos de 3 a 8. Diz assim: Disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o primeiro dia. Vou parar aqui no verso... Não, vou seguir, deixa eu ir. Verso 6. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficam abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se tarde e manhã, e este foi o segundo dia. A vontade era ler até o último dia da criação, mas aqui nesses 2 primeiros dias da criação já dá para a gente estabelecer algo que eu quero te mostrar já já. Vamos dar um pulo então agora para os versos 26 até o verso 31. É muito importante, você vai ver por quê. Gênesis 1, 26 diz assim: Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra.
Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento e tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã, e este foi o 6º dia. E agora o último trecho que vamos ler é a continuação desse aqui, é o capítulo 2 de Gênesis, dos versos de 1 a 3. Então, seguindo, diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque ele descansou de toda a obra que realizara na criação. Amém. Vamos orar? Deus querido, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, meu Deus, pela tua presença em nossas vidas. A tua presença é real nesse momento agora, a partir da tua palavra, meu Deus. A tua palavra manifesta a presença do Deus vivo em nossas casas, em nossos corações, em nossas mentes, conforme nós paramos agora e a lemos. Por isso eu te peço, Deus, que esta tua presença manifesta faça diferença, faça toda a diferença, nos dê entendimento. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém e amém. Maravilha, pessoal. Mais uma vez, bom dia para quem foi entrando aí. Gente, primeiro lugar, vamos entender o que é que o Gênesis não está nos dizendo. O Gênesis não está nos dando um manual científico sobre criação, sobre origem do universo. Não é essa a proposta do autor sagrado. Não é essa a proposta do Espírito Santo de Deus ao inspirar o autor sagrado. É muito errado, muito equivocado e causador de muito problema quando o sujeito pega este primeiro capítulo do Gênesis e quer fazer ciência a partir dele. E aí vai entrar em discussão de criacionismo, evolucionismo, aí complica as coisas. Então, tenha isso em mente. O propósito divino, ao inspirar o escritor sagrado, que nós estamos tomando por certo aqui que foi Moisés, o propósito de Deus em usar Moisés para escrever essas palavras não foi estabelecer um tratado científico e metodológico a respeito da origem do universo. Ao invés, o propósito de Deus foi comunicar ao seu povo. Moisés está escrevendo para o seu povo, que no momento em que Moisés escreve é o povo de Israel, mas depois você entende que o que Moisés está escrevendo serviria de texto base para todas as pessoas do cosmos. Ele está escrevendo um relato de como Deus é o Criador de todas as coisas. E, como eu falei no nosso estudo passado, que foi um estudo introdutório, ele está dizendo que Deus é o Criador de todas as coisas a partir do nada. E isso faz dele um Deus muito superior e soberano sobre as outras figuras mitológicas que se tinham por certo serem elas as criadoras do que existe aqui, o que nós chamamos de mundo. Todos os relatos mitológicos de outras civilizações da antiguidade apresentam as suas divindades locais criando a partir do que já existia. Apenas o relato do Deus da Bíblia, que nós conhecemos, tem esta ousadia de dizer: antes que todas as coisas existissem, quando ainda era apenas trevas, abismo, caos, Deus já era. E este Deus pré-existente que já era, cria todas as coisas a partir do nada. Então, é essa mensagem que Moisés está dizendo. Não é um tratado científico, mas é uma linguagem extremamente poética e muito profunda para dizer o seguinte: todas as coisas, independente de como foram feitas, todas as coisas vieram das mãos deste Deus que cria.
pode ser através do Big Bang. Uma vez eu já falei isso, eu vi um adesivo daqueles para-choques de carro que dizia o seguinte: vou explicar a teoria do Big Bang. Deus disse, haja luz, e então, bang, se fez o universo. Achei ótimo essa definição, porque fica claro que a gente não tem que estar preocupado se foi o Big Bang, como a ciência tenta explicar, se foi a teoria da evolução das espécies, como o Darwin tentou explicar, e que, diga-se de passagem, é apenas uma teoria, não é tese confirmada, ou se foi o criacionismo de 6 dias, literalista do texto bíblico. Não é essa a preocupação. E aí eu queria te dizer por que a gente pode afirmar isso com tanta veemência, que a Bíblia não está preocupada em fazer ciência. Porque a forma como Deus inspirou Moisés para escrever esse primeiro capítulo, que eu dei alguns pulos, mas você viu ali a criação, a separação da luz e das trevas, a separação do céu e da terra, né, as águas de cima das águas de baixo. Isso foi escrito, queridos, num gênero literário muito próprio chamado poesia. O primeiro capítulo de Gênesis, ele é uma poesia. E em cima de poesia não se constrói narrativas que determinam e que estabelecem verdades inquestionáveis e científicas. Deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. Se você olhar para como o capítulo repete algumas frases e afirmações, você vai ver um padrão poético. Por exemplo, você vê que Deus tem uma palavra criadora, ele diz, haja luz. Depois, em segundo lugar, tem um efeito desta palavra, o texto diz, houve luz. Em terceiro lugar, uma avaliação desta criação de Deus. Deus olha e vê que foi tudo muito bom. Às vezes, em quarto lugar, Deus dá um nome àquilo que cria. Então diz que Deus chamou a luz dia e as trevas noite, ele deu nome. E em quinto lugar, ele finaliza dando o número do dia em que aquilo aconteceu. E então houve tarde e manhã e fez-se o primeiro dia. Então tem uma ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto item enumerado ali. Repetindo. Aí ele vai no segundo e diz, haja separação entre as águas de cima e a água de baixo. E houve separação. E a parte de cima Deus chamou céu, e a parte de baixo Deus chamou terra. E aí ele deu esses nomes, e viu que era bom, e houve então manhã e tarde, e fez-se o segundo dia. E assim vai, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia. Então você percebe que esse padrão que se repete, ele é típico de uma poesia. Por exemplo, uma música que é escrita de maneira poética. Ela tem aquelas estrofes que se alternam, tem os refrões que se repetem, dentro das estrofes existem rimas que são repetidas e que a gente grava isso muito bem. Então, olha o que é que Moisés está fazendo aqui. Moisés escreve um primeiro capítulo do livro de Gênesis com essa estrutura literária poética, cheia de repetições, de rimas no hebraico, de palavras que vão e voltam, primeiro dia, segundo dia, segue uma ordem. Sabe para que isso? Para que as pessoas memorizassem, cantassem, repetissem de maneira sistemática e pedagógica, para que este povo que está sendo formado incutisse nas suas mentes e em seus corações esta verdade maior. Deus cria e continua criando todas as coisas. O Deus em quem cremos é o Deus que transformou o caos em ordem. Este Deus que criou a partir do caos a ordem é o mesmo Deus que agora continua transformando o caos da minha vida em ordem. É isso que Moisés está fazendo aqui. Olha, quando você pega essa história e coloca dentro do contexto em que Moisés está vivendo, ela faz todo sentido. Lembra comigo aqui, Moisés está escrevendo isso durante o período do Êxodo. Veja bem, existem muitas teorias de quando o Gênesis foi escrito, tá? Nós fizemos uma opção, que é a mais tradicional, em que Moisés escreve no Monte Sinai, a revelação que Deus dá a ele, de como todas as coisas vieram a existir, depois a respeito
das leis, ok? Então existe um povo que está sendo formado na sua identidade. Para a formação desta identidade surge este primeiro capítulo aqui poético, onde Moisés está dizendo: esse é o Deus em que vocês creem, este é o Deus que nos tirou do Egito, que está nos levando para uma terra que ele prometeu e que está fazendo de nós um povo forte. Esse é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Este é o Deus que transforma o caos em ordem. Amém, queridos? Um segundo bloco desse nosso estudo hoje está aqui nos versos 26 a 31, quando Deus cria o homem. Olha só aqui no homem a estrutura bem certinha que eu acabei de ler aqui para vocês. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, ou seja, a palavra criadora. E então houve o homem. Deus chamou o homem de homem e a mulher de mulher. Isso aí está no segundo relato, lá no capítulo 2. Então você vê Deus seguindo uma ordem certinha. Eu vou falar mais a respeito desse detalhe do homem que é criado à imagem e semelhança de Deus num próximo estudo, tá? Porque isso dá em si muitos estudos. Para a gente falar sobre a imagem e semelhança de Deus, isso vai dar muito pano para manga, tá? Tem muita coisa embutida neste princípio teológico chamado de imago Dei, vem do latim, imagem de Deus. Mas o que eu quero destacar aqui então ainda não é a imago Dei, mas é esta tarefa que Deus dá a este homem recém-criado. Ele diz aqui no verso 26, domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os grandes animais de toda a terra. Deus os abençoou e disse, verso 28, sejam férteis, multipliquem-se, encham, subjuguem a terra e dominem sobre toda a criação. Deus não está mandando o homem dominar neste sentido de exercer um domínio opressor, um domínio tirano, né? Infelizmente, a gente vê o homem cuidando da natureza hoje com muita irresponsabilidade, né? Subjugando de maneira opressora e destruidora a natureza. Só que o que está em jogo aqui é Deus falando de um outro tipo de domínio. É Deus dizendo que o nosso domínio não é na base da exploração, mas é na base do serviço. Quando Deus disse ao homem, domine sobre a criação, ele está falando, faça com que esta criação se multiplique e floresça, e cresça e prospere. Então a gente para aqui para fazer uma pergunta para nós mesmos. E aí olha como é importante a gente entender o início das coisas, o desejo inicial de Deus ao nos criar, para a gente considerar o nosso hoje. Você vai ver aqui que quando Deus criou o homem lá atrás, ele colocou o homem no mundo, ao qual ele deu o nome de jardim, e disse, é sua tarefa fazer desse jardim um lugar próspero, florido, bonito, que dê frutas e que você possa tanto usufruir dele sem exploração, mas fazer com que ele multiplique mais e mais. Aí a pergunta vem, como está o seu cuidado do mundo ao seu redor? Mas que mundo é esse? Você pergunta, é um jardim? Quer dizer que eu vou ter que virar jardineiro? Sim, mas de um sentido poético, metafórico, cheio de simbolismo rico. Você tem um jardim chamado família, um jardim chamado vida profissional. Para os que são casados, um jardim chamado casamento. Para os que têm filhos, um jardim chamado paternidade ou maternidade. Você já entendeu? Jardim é tudo aquilo em que eu me coloco para exercer algum tipo de influência e através desta influência poder fazer florescer, multiplicar, abençoar. Deus pega este homem que ele cria, desfaz o caos ao redor, transforma este caos em ordem, coloca o homem ali e diz assim, eu estou lhes abençoando para que vocês sejam férteis, multipliquem-se, encham esta terra e a abençoem e façam do lugar em que eu te coloquei um lugar mais próspero e fértil. E aí vem esta pergunta que não quer calar para as nossas vidas. Como tem sido a nossa postura no mundo? Uma postura de alguém que quer
usurpar, explorar, sugar, aproveitar o máximo enquanto puder para tirar da vida a maior vantagem possível, ou uma pessoa que está disposta a se doar, a se entregar, não para ser o trouxa da história, mas para ser aquele que decidiu ser o abençoador da história. Porque através do nosso serviço a gente abençoa. E esse é um desafio para nós. Deus nos fez para que sejamos de fato abençoadores e bons jardineiros. A palavra que a Bíblia nos desafia a entender aqui é a palavra mordomia. Sermos bons mordomos deste mundo no qual Deus nos colocou. Amém, queridos? Pensa nisso, decida isso, conforme esse dia de hoje começa, para alguns já começou há um bocado de tempo, para outros está começando agora, decida isso. Eu quero que Deus me use como um bom mordomo deste mundo no qual Ele me colocou. Foi para isso que Deus te criou, a imagem e semelhança dele, para você ser este representante da imagem de Deus aqui no mundo. E quem caminha mundo afora, refletindo e representando este Deus que o criou, vai ter que representar este Deus que abençoa em atos abençoadores para o mundo. Lindo isso, né? Tremendo desafio. E para nós concluirmos, o terceiro bloco que eu li hoje foi lá no capítulo 2, dos versos de 1 a 3. Vou reler aqui para você, porque aqui tem um detalhe que facilmente a gente perde. O detalhe que diz assim: desta forma foram criados céus e terra e tudo que neles há. No sétimo dia, veja, o primeiro capítulo termina com esta narrativa dos 6 dias. Na narrativa poética dos 6 dias, existe um padrão que se repete. Deus fala, a partir desta palavra algo acontece, ele dá nome ao que está criando, depois ele diz que ali se fez manhã e tarde, ou tarde e manhã, não importa a ordem, e foi o primeiro dia, e depois foi o segundo dia, ele viu que era bom, e foi o terceiro dia. Essa estrutura vem se repetindo. Agora no capítulo 2 ele começa dizendo que foi o sétimo dia. E no sétimo dia, Deus concluiu a obra que realizara e nesse dia ele descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Acho que você já sabe onde é que eu quero chegar aqui. Um Deus que se apresenta ao povo que ele está formando como um Deus que trabalha. Um Deus que começa com a mão no barro, diferente das divindades sumérias, babilônicas, dos assírios, dos persas, dos gregos. Os gregos não compreendem isso aqui de jeito nenhum. Um Deus que mete a mão no barro, trabalho é coisa de escravo na mentalidade dos gregos. Então as divindades gregas estavam lá no Olimpo, só dando ordens, só pegando as mulheres mortais e fazendo filhos nas mulheres. Essa é a mentalidade do panteão grego, das divindades. Então um texto como esse aqui, ele é revolucionário. Um Deus que começa trabalhando e ele trabalha os 6 primeiros dias e no sétimo dia ele descansa. E o que é que ele faz? Ele santifica este sétimo dia, porque foi o dia em que ele descansou de todo o trabalho feito. E aí repara aqui, nos 6 primeiros dias teve um padrão que se repetiu. E este primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia terminou. Fez-se tarde e manhã e este foi o primeiro dia. Fez-se tarde e manhã, este foi o segundo dia. Terceiro, quarto, quinto e sexto. No sétimo não há o término do sétimo dia. O sétimo dia é esse lugar onde Deus santifica o seu trabalho, santifica este dia de descanso e diz o seguinte: eu fiz toda a obra, eu fiz tudo o que precisava ser feito para que este mundo existisse e fosse bom. Agora, assim como eu descansei, eu quero que vocês descansem em mim. Este é o princípio do Shabat. Este é o princípio do sábado. Os judeus seguem de maneira meticulosa, religiosa e em alguns casos muito literalista, e aí erram.
este princípio do Shabat. Mas o Shabat é muito mais do que apenas um dia, é uma forma de olhar para a vida. Deus está trabalhando, conta conosco para nos engajar neste trabalho que é dele. Qual que é o trabalho? Fazer do jardim ao nosso redor um lugar próspero e frutífero. Mas este Deus disse: não ache que o trabalho para fazer do mundo um lugar próspero e frutífero depende apenas da força do seu braço. Eu quero ensinar para vocês que se vocês não aprenderem a descansarem em mim, entendendo que sou eu quem realizo todas as coisas através de vocês, vocês vão se cansar à toa, vão trabalhar 24/7 e não vão ter a saciedade que eu criei vocês para terem. O princípio do sábado é o princípio deste dia que não termina. É muito bonito isso, muito poético, muito cheio de significado. É um sétimo dia que não termina, querendo dizer o seguinte: a gente não pode perder de vista esse princípio, de que haja o que houver, por mais apertada e cansativa que sejam nossas rotinas, precisamos aprender a, dentro das nossas rotinas, descansar o Shabat do Senhor, a experimentar este sábado de quem sabe que no final das contas a gente pode até fazer, mas é Deus quem realiza o que a gente faz. Lembram-se do Salmo 128? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, protegê-la, em vão vigiam os sentinelas. Entende? Sabe aquela hashtag que o pessoal coloca aí nas redes sociais dia de sexta-feira, dizendo assim, sextou, aí aquela foto do drink, do filme, dos pés cruzados na cadeira e dando aquele ar de descanso, ufa. Eu acho que a gente precisa inventar uma hashtag sabadou, mas não para colocar em dia de sábado, para colocar em todos os dias, para a gente dizer o seguinte: olha, estou sabadando, no sentido de que eu estou descansando, de que no final das contas a força do meu braço não é o ponto final das realizações. Eu faço porque Deus me fortalece e me chama à responsabilidade, mas no final é Ele quem santifica e quem realiza a obra das minhas mãos. Que você aprenda a descansar neste dia que não termina, este sétimo dia da criação em que Deus diz: este é um princípio perpétuo. Enquanto vocês vivem todos os dias, a compreensão do sábado precisa fazer vocês descansarem em mim. Que Deus abençoe sua vida com um Shabat especial, em plena quarta-feira. Que no meio desta confusão e crise econômica do nosso país, você descanse neste Deus que sabe do que você precisa, que te dá forças, inteligência e garra para trincar os dentes e correr atrás, mas que não quer que você se estoure por isso, na vã ingenuidade de achar que quanto mais você trincar os dentes e correr atrás, mais você vai conseguir. Não. Ele quer que você dê o seu melhor, sempre. Mas parte de dar o nosso melhor significa confiar nele, e esperar nele, e descansar nele. Deus abençoe sua vida. Deus te encha de descanso e paz. Em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos. Querido Deus, que verdade poderosa para nós hoje, Deus. Que o Senhor nos coloca em um jardim e espera de nós a nossa máxima capacidade e empenho para fazer esse jardim um lugar próspero, um lugar que floresce, um lugar que multiplica, ó Deus, o seu potencial. O Senhor espera de nós isso e nos dá ferramentas para isso. Mas Deus, que poderoso também este ensino de que no meio desse trabalho, seja ele na vida profissional, seja no cuidado da nossa casa, seja o trabalho, Deus, na criação de filhos ou de cuidado com nós mesmos, o Senhor não está
enganado a respeito de nós mesmos, achando que a gente vai fazer tudo. O Senhor nos dá este chamamento tão precioso, que é o sábado, que é o Shabat, o descanso em Ti. Portanto, eu te peço, Deus, que a gente encontre esse equilíbrio entre o nosso esforço e empenho, que tanto Te agrada, é o que o Senhor espera de nós, mas junto com esse esforço, um descanso de quem confia, porque conhece o Deus a quem serve. Pedimos esta sabedoria para os nossos dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Vou encerrar rapidinho aqui agora, porque preciso voltar para aquela minha reunião que eu saí lá às 9h30. Um beijo grande. Esse vídeo vai estar no YouTube já já. Tchau, tchau e até sexta-feira.